No Psicose do Hitchcock, ele está com o título errado em português, que em original é Psycho, que em inglês é uma abreviatura de psychopath, né, psicopata. Então, na verdade, o título se referiria ao que em psiquiatria também a gente chama de transtorno de personalidade antissocial. Então não teria nada a ver com psicose, foi um erro de tradução, erro ou criatividade. Às vezes o distribuidor brasileiro muda o título e distorce por criatividade entre aspas, obviamente, né? Ou foi erro mesmo. Mas no filme o personagem, o Norman Bates, né, que mata lá as moças e veste a peruca da mãe, mata quando está com a peruca da mãe, ele não tem nenhum quadro psicótico nem de personalidade antissocial, ele tem um transtorno dissociativo de identidade. Não tão típico como em outros filmes, como As Três Máscaras de Eva, que é sobre um caso real, mas isso de assumir uma outra personalidade, alternar a personalidade dele normal e a da mãe, é um quadro dissociativo. Faz parte da antiga histeria, né? Basicamente tem histeria de conversão e histeria dissociativa. Nas classificações atuais, eles teriam um transtorno dissociativo de identidade. Tem filmes como O Exorcista, embora no filme do Exorcista tinha um demônio mesmo, né? Virava a cabeça, né? Filme de terror, então a menina lá não estava doente, ela estava possuída pelo demônio mesmo. Esse foi um desses casos de pessoas que são levadas para exorcismo, né? Então, a pessoa está possuída pelo demônio. A maioria dos casos, se não todos, são de quadros dissociativos, né? Uma espécie de transe mesmo, altera a consciência, um estreitamento. Os quadros dissociativos fazem parte da antiga histeria, né? Então, são quadros que nascem de uma autossugestão. A pessoa mesma se convence que está possuída pelo demônio. Frequentemente ocorre após algum evento de estresse importante, algum aborrecimento. Mas os sintomas também desaparecem por sugestão externa. Então, daí porque o exorcismo pode ser tão eficaz. Exorcismo, qualquer ritual religioso, quem está atuando para tirar o demônio daquela pessoa sugestiona a pessoa que o demônio está sendo expulso mesmo e com isso ela volta ao normal. Então por isso que funciona. Subitamente começa o demônio lá possuir a pessoa e subitamente também o demônio é expulso, porque isso é típico de quadros assim dissociativos. O homossexualismo não é mais transtorno mental, não está mais nas classificações psiquiátricas, mas existem outros transtornos mentais ligados à sexualidade. Entre eles, o transtorno de identidade de gênero, que tem vários filmes que abordam isso. O Transamérica, o Meninos Não Choram, Madame Satã, que é um filme brasileiro, Priscila, Rainha do Deserto, que é um quadro que é diferente do homossexualismo. Transtorno da identidade de gênero é quando a pessoa que é um homem, que se considera homem, mas ele é atraído por uma pessoa do mesmo sexo, no caso um outro homem, ou uma mulher, a mesma coisa. No caso do transexualismo, ou transtorno da identidade de gênero, o indivíduo ele sente que a identidade sexual dele é oposta à aparência física dele. Então ele tem as características sexuais masculinas, mas se sente uma mulher, ou o contrário, tem as características sexuais femininas, mas se sente como homem, se comporta como homem. Então, e frequentemente essas pessoas usam hormônios para adquirirem as características sexuais do sexo oposto, ou fazem cirurgias para trocar de sexo. Então é uma coisa bem diferente do homossexualismo. Ainda existe uma forma de parafilia, que antigamente se chamava de perversão sexual, que é o travestismo fetichista, que é um homem que se considera homem, nem se considera homossexual, mas que se sente excitado em usar roupas femininas. Então é uma coisa diferente, não, ele não é homossexual, ele também não quer mudar de sexo, ele quer continuar sendo homem. É um outro filme tem um exemplo de transtorno da identidade de gênero, é aquele Traídos pelo Desejo, o homem é sequestrado pelo Ira, aí acaba sendo morto, mas antes de morrer ele pede para o sequestrador, de quem ele acaba ficando amigo,
apesar de ter sido sequestrador dele, para procurar a namorada dele, dizer que ele a amava. Aí ele vai lá, procura a namorada dele em outra cidade e se apaixona pela namorada do morto, sequestrado morto. Só que depois ele descobre que essa namorada, na verdade, tinha um pênis enorme quando vai transar com ela ou ele, né? Então, na verdade, tinha transexualismo, mas vivia como uma mulher, tinha um corpo de homem, cantava numa boate, toda maquiada, vestida com peruca, tinha só namorados, não se relacionava com mulheres, só com homens. Ele dizia, não, mas na verdade você não é uma mulher, não sei o quê. Aí ela ou ele diz, não, é meros detalhes. Você falou do Forrest Gump, é um bom exemplo de filme retratar de forma não fiel à realidade. Caso de retardo mental, até no filme falam qual é o QI dele, um pouco abaixo de 70. E embora ele tivesse retardo mental, foi uma pessoa extremamente bem sucedida, né? Nos esportes, na pesca, se tornou uma pessoa famosa, ensinou o Elvis Presley a dançar. Vai lembrar um outro filme também com retardo mental, Muito Além do Jardim, com Peter Sellers, que era um jardineiro cujo patrão morreu, só que ele tinha vivido toda a vida na casa daquele patrão e só cuidava do jardim e não fazia mais nada, não saía de casa, não tinha contato com outras pessoas, a não ser com o patrão, com a empregada da casa. Então o patrão morreu, ele teve que ir embora e não sabia o que fazer da vida. Aí ele acaba sendo hospedado na casa da Shirley MacLaine, do marido, que ela o atropelou, ele estava totalmente perdido na rua. Aí ele fica o tempo todo falando de jardinagem, coisa assim, as pessoas ficam achando que ele está falando de coisas profundas e está sendo metafórico. Só que ele está falando de jardinagem mesmo, as pessoas estão vendo um significado que não tem. Então ele, por acaso, aí começa a Shirley MacLaine, o marido o acharem brilhante. O presidente dos Estados Unidos é amigo do casal e visita a casa e o acha brilhante, e ele acaba sendo entrevistado pela TV em caráter nacional, então se torna uma celebridade, e ele só falava coisas muito concretas. As pessoas viam simbolismos, metáforas onde não tinha, e era claramente um retardo mental. Perguntaram também do Atração Fatal, Glenn Close, o personagem dela, os critérios para transtorno de personalidade borderline, né? Tem essa coisa de impulsividade, de instabilidade do humor, do comportamento. Ela tem uma relação sexual com Michael Douglas, só uma só, e fica o perseguindo, mente dizendo que está grávida dele, persegue a família dele, sequestra a filha dele, acaba tentando matá-lo. Bota até uma piadinha no livro, né? Cinema e Loucura, que o filme tem uma mensagem bem moralista, né? Ele traiu a esposa e o que deu, né? Ou uma outra mensagem, se você for traí-la, que não seja como uma mulher borderline, né? Então a gente está falando de Uma Mulher Invisível, né? Filme brasileiro com Selton Mello e a Luana Piovani. Então, por que é inverossímil? Porque seria alucinação, né? Ele está vendo uma pessoa que não existe. Mas não só, ele está vendo, como está ouvindo a voz dela, fazendo sexo com ela. Então, mesma falha do Uma Mente Brilhante, Clube da Luta, alucinações, que são todas as modalidades ao mesmo tempo, visual, auditiva, tátil. O quadro psicótico mesmo não existe. Isso pode acontecer na antiga histeria de conversão ou histeria dissociativa, que aí pode acontecer de tudo, porque é uma coisa de autossugestão, então pode ficar assim, mais semelhante a um sonho, mas é uma coisa assim, de curta duração, que por sugestão desaparece, assim como surgiu. Então não tem nenhum transtorno psicótico semelhante ao que é mostrado no filme A Mulher Invisível. Quer dizer, do canibalismo, assim, como psiquiatra, não tem assim, nada especial para falar. O filme é interessante que o próprio personagem do Anthony Hopkins, o Hannibal, ele é psiquiatra também, né? Mas assim, mais psiquiátrico mesmo parece ser a falta de remorso, o cometimento de crimes, o sadismo, características que se encaixam no transtorno de personalidade antissocial.
O cinema está rico de antissociais porque eles são ótimos vilões, né? Eles cometem os crimes, não sentem remorso, não sentem culpa. Então o mocinho tem que lutar contra esses vilões. Então um vilão que eu acho mais interessante, que é mais fiel à realidade, é O Monstro Desejo Assassino, com a Charlize Theron, que ela era prostituta, tinha uma relação homossexual com a Christina Ricci, aí começou a matar os fregueses, né? Ainda roubava o dinheiro deles e não tinha nenhum remorso. Aí ela não é assim tão um vilão, né? Tem um mocinho, como a Jodie Foster, o mocinho, a mocinha do Silêncio dos Inocentes. E acho que mostra mais, assim, sem ser um grande vilão, uma pessoa mais comum, né? Uma prostituta com essas características de transtorno da personalidade antissocial. O Perdoa por Me Traíres é um filme que se baseia na peça do Nelson Rodrigues, com o mesmo nome. Aí é um bom caso de delírio de ciúmes, também um transtorno delirante. O marido, que era o Nuno Leal Maia, casado com a Vera Fischer, ele tinha convicção plena de que era traído pela Vera Fischer. Por mínimas coisas, assim, um dia eles tomavam banho todo dia juntos, o casal, recém-casados, estão no auge da paixão, até que um dia ela quer tomar banho sozinha, trancou a porta do banheiro e ele, então está me traindo. E tinha um ciúme patológico dela, e dizia, não é impossível um outro homem olhar para você sem desejá-la, então não queria que ela fosse ao trabalho dele, para os colegas de trabalho não vê-la. Então tem alguma coisa até que é bem atípica, ele chega a um ponto que ele reconhece, realmente eu estou maluco, e ele aceita ser internado, o irmão que o leva, que é o Rubens Correia, que faz o papel de irmão dele. Aí é bem irônico o final, porque enquanto ele está internado, aí a Vera Fischer, sou condenada sendo inocente, então eu vou trair mesmo, né? Começa a dar para todo mundo. Aí o que era delírio se tornou real. Aí ele sabe que agora a traição é real mesmo, e ele reconhece que estava maluco antes, mas diz, aí ele teve assim, um máximo de lucidez, perdoa-me por me trair, a culpa é minha por você estar me traindo. Aí ela, você é maluco mesmo, né? Então, eu estou traindo o cara, ele ainda me perdoa, ainda acha que a culpa é dele, aí que ele foi internado de novo, né?